Parasite Eve é um filme de terror japonês baseado em uma novel de mesmo nome, escrita por Hideaki Sena, que brinca muito com ciência médica enquanto tenta te fazer ficar com medo até mesmo das suas próprias células. E a pior parte é que realmente o filme faz você ficar pensando sobre essas coisas, sobre os parasitas, a simbiogênese e as mitocôndrias. Não tá entendendo nada? Não tem problema. Vem comigo que eu vou te explicar tudinho do começo ao fim. Mas antes eu gostaria de pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. É só com a sua ajuda que eu posso trazer conteúdos cada vez mais diversos e interessantes aqui pro canal. Parasite Eve é um filme muito estranho, no mínimo curioso, e que tem uma quantidade de fãs até que bem alta aqui no YouTube. Tanto é que um dos melhores lugares para se assistir o filme é pesquisando ele aqui mesmo, que com certeza vocês vão encontrar. Ele tem por volta de 2 horas de duração, mas parece curto, você nem vê o tempo passar. Acontece tanta coisa e é tão intenso que te transporta para aquele mundo bizarro aos pouquinhos, te hipnotizando enquanto a história segue, você fica sem entender muito bem o que é que está acontecendo. Nele seguimos o Dr. Toshiaki, uma espécie de especialista em mitocôndrias, que parece que não é muito presente no seu casamento com Kiyomi, sua esposa. Logo no começo temos uma longa explicação de o que são mitocôndrias e tudo mais, ao mesmo tempo que aprendemos um pouco mais sobre o parasitismo e sobre a simbiogênese, que é a teoria que diz que 2 organismos podem se unir para conviverem juntos e assim criarem um único ser evoluído. E é claro que para isso ficar ainda mais claro, uma das personagens do filme explica que os caracóis compartilham seus corpos com uma criatura que faz com que seus cascos fiquem rígidos, o que é uma coisa boa para eles, mas ao mesmo tempo os conduzem até o sol, que é o oposto do habitat natural do caracol. Além disso, as 2 antenas em cima da cabeça do caracol, na verdade, são criadas por esse parasita para que o caracol se pareça com comida aos olhos dos pássaros e, eventualmente, seja comido por eles. Então a conclusão nessa pequena cena do caracol é que o parasita do corpo do caracol contribui com a sua evolução, dando a ele uma carapaça rígida. Porém, o que ele queria, na verdade, era ir parar na barriga do pássaro, e por isso ele fazia com que o caracol saísse ao sol, mesmo isso não sendo seu habitat natural. E isso é fato, tá? O caso do caracol é só um exemplo, mas esse fenômeno pode ser observado em muitos outros animais. Tá, mas espera aí, o que é que isso tem a ver com a mitocôndria? Acontece que assim como o parasita do caracol, a mitocôndria também tem características de ter sido um parasita antes de acabar convivendo dentro do corpo humano, depois de milhares de anos de processo evolutivo. Então a mitocôndria é um parasita, ou pelo menos era um parasita, antes de se tornar parte indispensável da célula humana através da simbiogênese. E depois que uma das crianças que estava ouvindo a história do caracol fica apavorada porque isso pode acontecer com o ser humano, e vai por mim, pode mesmo, o filme segue dando ênfase no aniversário de 1 ano de casamento de Kiyomi e Toshiaki. A Kiyomi leva um presente para ele, mas ele fala que vai ter que ficar mais um tempo no laboratório, porque mitocôndrias. Kiyomi fica chateado e vai para casa de carro. É quando acontece algo terrível, um acidente muito trágico que culmina em sua morte cerebral. Eu sei, já se passaram 30 minutos de filme e ainda não tem nada de terror. Mas vai por mim, o terror nesse caso é muito mais sutil do que em filmes como Jogos Mortais, por exemplo. O doutor meio que enlouquece no meio de um procedimento sobre doação de órgãos, ele acaba aceitando doar os rins da falecida esposa em troca do fígado dela. E como o médico que ia fazer a cirurgia estava desesperado, ele acabou aceitando. E em pouquíssimo tempo o filme passa de um romance dramático para uma ficção científica bizarra, já que o Toshiaki decidiu fazer a cultura de células com o fígado da esposa em seu laboratório. E você pode até estar se perguntando por que disso, mas já a gente chega lá. Depois que a cultura de células começa a funcionar e o transplante de rins dá super certo, o pedaço de fígado da Kiyomi ganha vida e se transforma numa mulher inteira. Uma extrapolação incrível do fato de que o fígado tem a capacidade de se regenerar. Mas assim, o fígado só consegue se regenerar até 75%, e não tipo 1000%, porque aquele pedacinho para uma mulher inteira é coisa pra caramba. Então temos uma cena super esquisita em que ao mesmo tempo o Toshiaki está sendo embebido em fluidos de cultura de células, ao mesmo tempo em que interage com a mulher inteira de verdade. Fica meio difícil de entender se é só alucinação ou se está acontecendo exatamente como a gente está vendo acontecer. A menina que teve os rins da Kiyomi transplantado começa a sentir um negócio bizarro pulsar na barriga dela, o que parece ser um filho, mas não dá pra saber. E finalmente temos o começo do 3º ato do filme, quando a mitocôndria usa uma colega de trabalho do Toshiaki para falar com a comunidade científica e dizer que agora é a hora das mitocôndrias tomarem conta da humanidade e evoluírem por conta própria. Que uma vez que as mitocôndrias tinham conseguido chegar até aquele nível evolutivo com a humanidade, agora era a hora de sair por aí livres e continuarem a evolução. E nisso ela já ateia fogo em um dos participantes da palestra, em uma cena até que bem eficiente para a época em que o filme foi feito. É bem legal essas ondas de choque, muito competente. Depois disso, a mitocôndria Kiyomi, em forma de gosma de células, invade o hospital onde está a menina com os rins transplantados dela, e a sequestra. Temos mais algumas cenas muito legais em que ela usa seus poderes de mitocôndria para botar fogo nas pessoas que ficam no seu caminho, e a coisa vai escalando até ela sair do hospital.
Aqui a situação já está bem apocalíptica, então eu vou aproveitar a confusão para tentar explicar como a Kiyomi mitocôndria consegue botar fogo nas vítimas. Acontece que a mitocôndria, que já foi estabelecido anteriormente no filme que é um parasita, é responsável por fornecer energia para a célula fazer o trabalho dela. Então a quantidade de energia que a mitocôndria consegue produzir é muito alta, e como a Kiyomi é mais mitocôndria do que ser humano agora, lembrando que essa Kiyomi bizarra é só um punhado de culturas de células de um fígado da Kiyomi original, ela consegue se comunicar com as mitocôndrias de outros corpos e fazer com que as mitocôndrias dos corpos de outras pessoas liberem muito mais energia do que o necessário, o que acarretaria na combustão humana espontânea. Mas isso é mesmo possível? Na minha humilde opinião, eu acho bem difícil acreditar que isso possa ser possível. Mas honestamente, eu não boto a minha mão no fogo não. Então eu vou deixar os biólogos e químicos aí nos comentários debaterem o quanto isso é ou não é ficção científica. Depois que a Kiyomi consegue escapar, descobrimos que na verdade foi tudo um plano da mitocôndria que acabou encontrando as condições perfeitas para que o corpo de um hospedeiro fosse descartado e depois, um cientista especialista no assunto conseguisse separar a mitocôndria das células e as multiplicasse através da cultura de células, a ponto da própria cultura de células ganhar vida como se fosse um parasita em tamanho humano com consciência e andando por aí livre, leve e solto. Então a Kiyomi mitocôndria conta para o Toshiaki sobre o seu plano, dizendo que na verdade foi a mitocôndria que fez com que o coração da Kiyomi original batesse mais forte quando eles se encontrassem pela primeira vez no Natal, e que foi ela que definiu o tom de voz que a Kiyomi usaria para seduzir o Toshiaki, e que foi graças a todo esse plano que agora a mitocôndria estava livre e ia poder dominar a raça humana. Mas é aí que o Toshiaki se lembra que na verdade ele já tinha se apaixonado por ela antes, em um primeiro dia de faculdade, muito tempo antes do Natal, em que ele viu a Kiyomi e desejou estar junto dela. E é nessa cena que grande parte do terror do filme vai embora e toda aquela carga dramática volta, quando o Toshiaki, mesmo com os braços entrando em combustão instantânea, alcança calmamente a Kiyomi e a abraça, transformando esse em um dos finais mais bonitos de filmes de terror que eu já vi. E é claro que você, que não faz ideia de que esse filme existe ou que ele é inspirado em um livro de 1995, deve estar se perguntando por que é que eu tô falando de algo assim aqui nesse singelo canal de filmes. A grande verdade é que eu sou fã da franquia Parasite Eve, e por isso eu acabei decidindo assistir ao filme, já que o livro é muito difícil de encontrar, se não impossível pra gente aqui no Brasil. Mas o motivo pelo qual eu decidi falar dele agora é que existem rumores de que um novo jogo da franquia Parasite Eve está em desenvolvimento por sua produtora original, a Square Enix. Se não um novo jogo, talvez um remake. Mas honestamente qualquer coisa que acontecer já seria uma reviravolta inacreditável no mundo em que vivemos. Porque esse jogo tem tanta possibilidade de se tornar um marco da geração atual quanto tinha no original, em que misturava elementos de RPG com terror e survival horror. O boato veio de um registro feito pela Square Enix, da marca Symbiogenesis, no Japão. Se você prestou atenção no vídeo, sabe que é o nome da teoria na qual o romance original se baseia para falar das mitocôndrias e tudo mais. E aqui eu gostaria de deixar claro algumas coisas com relação ao filme, ao livro e à série de games. O livro é o conteúdo original, escrito por Hideaki Sena, em 1995. O filme, de 1997, veio depois e é a adaptação do livro, com algumas poucas diferenças, sendo a mais visível a diferença entre os finais. Já o jogo da Square Enix, lançado lá em 98 para PS1, é uma continuação do livro Parasite Eve de 1995. Então, Parasite Eve, o jogo, é a continuação de Parasite Eve, o livro, enquanto Parasite Eve, o filme, que é objeto desse vídeo, simplesmente é uma adaptação do livro com um final um pouquinho adaptado. Deu pra entender? Eu sei que é confuso, mas a maioria desses survival horror japoneses do passado tem histórias mega confusas, fanbases bem restritas e conteúdo bastante limitado mesmo aqui na internet. Mas é claro que eu fico ansioso tanto por um novo jogo quanto pela revitalização de Parasite Eve nos dias modernos, mas agora só nos resta aguardar. Parasite Eve é um filme de terror com pouco ou nenhum terror, tendo muito mais foco em uma história de amor do que para horror puramente dito. Para aqueles que estão cansados de filmes de terror que ficam tentando te assustar e estão procurando um filme mais leve, com uma aproximação diferente, que foge um pouco do gênero, mesmo bebendo muito da fonte, Parasite Eve é uma excelente indicação. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Já conhecia o jogo? Não conhecia? Se conhecia, sabia que ele era baseado num livro de 95 com referências à biologia e à ciência médica? Deixe aí nos comentários que eu com certeza vou ler. E antes que eu me esqueça, eu tenho quase certeza que pouquíssima gente vai chegar até esse vídeo, porque ele é muito nichado. Mas eu não podia perder a oportunidade de falar sobre essa história incrível aqui pra vocês. Então se você gostou do vídeo, compartilha ele com seus amigos e me ajuda a fazer ele alcançar um público que jamais alcançaria sozinho. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.